Hi there, I'm Julie, vocês já me conhecem. Tô aqui para mais um English Tips, nossos pequenos tutoriais, objetivos, dinâmicos, direto ao ponto, bem a cara do meu espaço, para você entender aqueles temas gramaticais mais cabeludos, que deixam as pessoas mais assim, alvoroçadas. Hoje a gente vai falar de um muito importante, fica aí que é super curtinho. Queria que você se inscrevesse no nosso canal, não esquecesse de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha relevante e não se esqueça de seguir as nossas outras redes sociais. O nosso Instagram, que é um luxo, que tem um monte de seguidor, que tem um monte de gente que acompanha diariamente, é a tua agenda de inglês diária, tem muita coisa legal lá, tá? Nosso canal no YouTube, que ainda tá em fase de crescimento, mas já tem bastante coisa legal. Até canal no LinkedIn a gente tem, tá bom? Então, acompanha nossas mídias sociais, porque certamente, independente do teu nível de inglês, você vai se beneficiar. Hoje a gente vai falar de passive voice, que é voz passiva. A voz passiva em português já é lá aquela coisa que você diz, será que eu preciso mesmo disso aqui? A gente usa a voz passiva numa linguagem mais formal, quando eu quero ser mais formal. É muito utilizado também em headlines de newspapers, aquelas frases-chave sobre uma notícia que a gente vê nos jornais. Jornais online, ou jornal aquele de papel mesmo que ninguém mais lê. Então, passive voice, a primeira coisa que eu preciso saber é, eu vou utilizá-la quando eu quiser soar mais formal. Então depende da audiência, eu sempre digo isso, o teu inglês vai ser compatível com quem está te ouvindo. Você tem que saber, fluência significa isso, aplicar o teu inglês nos mais variados contextos para as mais variadas exigências das audiências, ok? Então aqui nós vamos falar assim quando estiver falando com alguém mais velho, fazendo uma apresentação na faculdade, escrevendo um artigo, por exemplo, em redações é muito bem visto, tanto para certificados internacionais quanto certificados internacionais ou qualquer forma que você esteja sendo avaliado, tá bom? Bacana. Então, uma outra coisa importante sobre passive voice, no sentido estrutural, é que ela é utilizada quando o sujeito tem menos relevância que o objeto ou que a situação, a ocasião, né? Então, vou dar um exemplo super simples aqui. Quando eu digo pessoas foram resgatadas com vida, normalmente eu já subentendo por essa mensagem que quem resgatou foram bombeiros, foi o pessoal do SAMU aqui no Brasil, foram paramédicos, né? Então não necessariamente eu preciso dizer quem resgatou. E o foco da mensagem é que elas estavam com vida quando foram resgatadas, né? Por isso que eu inverto a sequência, por isso que eu não digo paramédicos resgataram as pessoas com vida após acidente, né? Em inglês vai ser essa mesma premissa de utilização, tá bom? Então eu tenho uma situação mais importante ou um objeto mais importante que o sujeito em si. E o sujeito pode ser mencionado ou não. Se ele for mencionado, você vai usar o by, a preposição by. Vou dar um exemplo super simples para ficar claro. Eu sempre vou trabalhar com exemplos simples para vocês focarem naquilo que é mais importante, que é a estrutura em si. Então, Da Vinci painted Mona Lisa. Voz ativa. Quem pintou a Mona Lisa? Da Vinci. Eu comecei por ele. Fechou. Agora eu vou inverter, porque eu quero focar na Mona Lisa, né? Então, Mona Lisa was painted by Da Vinci. Então, apareceu aqui a preposição by. Nesse caso, nessa frase, eu não tenho como excluir o sujeito, né? Porque Mona Lisa was painted. A menos que eu queira dizer o ano. Mona Lisa was painted in, eu menciono o ano e deixo Da Vinci de fora disso, tá? Fechou. Agora vamos falar de como construir. Tudo vai depender do tempo verbal da frase nativa. Então você vai ter que ter um bom conhecimento de tempos verbais. A gente tem um bom vídeo sobre verbos, tá? Um aulão de verbos disponível no YouTube, mas se tiver qualquer dúvida, devagar a gente vai construindo o repertório aqui. Fechou? Você vai precisar do famoso, lindo, maravilhoso verbo to be. Não existe voz passiva sem verbo to be. Isso tem que estar claro. E o verbo to be, na frase passiva, vai respeitar o tempo verbal da frase original com o verbo mais importante. Porque o verbo mais importante da passiva não é necessariamente o to be, não é ele que está totalmente ligado à mensagem core, que é a mensagem essencial, tá? Mas vamos pensar aqui, ó. Então, Da Vinci painted Mona Lisa. O verbo mais importante aqui é o paint. E ele está na segunda coluna, passado simples. Logo, quando for construir a voz passiva, o verbo to be é que deve estar na segunda coluna, past simple. E o que vai acontecer com o verbo paint, que é o mais importante? Ele vai para a terceira coluna, que nesse caso, it's a walk in the park, porque o verbo é regular. Segunda e terceira coluna são iguais. To paint, painted, painted. Então nada vai mudar.
Vamos ver essa construção? Verbo to be, segunda coluna, passado, é Mona Lisa, é it, was. Então, Mona Lisa was, terceira coluna de paint, painted by David. Tudo dentro daquilo que a gente combinou. A questão é que o tempo verbal pode não ser esse tão simples que é o passado simples. Por isso que eu disse que você precisa ter um bom conhecimento de tempos verbais. Vamos começar pelos verbos modais. Os verbos modais são os mais simples de utilizar na voz passiva. Vamos pensar nessa frase aqui, ó. Students must wear a uniform. Voz ativa. Os alunos é que são obrigados a usar o uniforme na escola. Agora vamos inverter, vamos pôr o uniform na frente. Uniforms must be worn by students. Must be, então quer dizer, o must ficou igual, coloquei o be na sua forma base, sem o to, e aí a terceira coluna do verbo wear, que é worn. Então, de novo, uniforms must be worn by students. Vamos ver um outro exemplo de outro modal para ficar bem claro. Students can do the test online. Vamos inverter por o test na frente. Tests can be, terceira coluna de do, done online by the students. Aqui precisaria falar by the students, quem faz prova, né? Então, poderia ser contestants, né, se fosse um concurso. Tudo bem, aí é opcional você colocar o sujeito ou não. Então, vamos lá. Tests can be done online. Fechou. Então, dos modais, você mantém o modal como ele é, coloca o verbo to be sem o to e terceira coluna do verbo essencial. Agora vamos falar de um caso bem específico, que é quando eu tenho dois objetos. Susan gave me flowers. Então, eu tenho Susan, que é o sujeito, eu tenho me, que é um dos objetos, e eu tenho flowers, que é o segundo. Eu vou ter duas formas de construir a voz passiva aqui. Mas vamos focar primeiro no tempo verbal. Então, Susan gave me, segunda coluna. O verbo to be deverá estar na segunda coluna, o verbo give na terceira, para construir essa frase. Vamos começar por me, que não vai ser me. I was given some flowers by Susan. Agora vamos começar pelo flowers. Flowers were, porque flowers é plural, e I é singular, por isso que era was. Então, flowers were given to me by Susan. Tem duas formas de colocar, e aí eu acho que vocês entenderam bem a questão do verbo to be no passado simples por causa da frase original, tá? Vamos dar mais um exemplo de tempo verbal, porque ao final desse vídeo, a última tela, aí você pode pausar, estudar quantas vezes forem necessárias e olhar bem o diagrama da língua para memorizar e conseguir usar de forma mais orgânica. A última tela vai ser a conversão da ativa para passiva em todos os tempos verbais, tá bom? Mas vamos para mais um exemplo para solidificar. Vamos falar do present perfect, que assombra tanto as pessoas na ativa, imagina na passiva. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. I have called the principal. Eu liguei para o diretor. Agora a gente vai colocar o principal lá no começo. Então, have called. O que vai ter que estar agora no present perfect é o verbo to be. Have been. Não é isso? O legal é que o called permanece igual, porque é regular. Então, the principal has, era have, porque era I, agora é has, porque é he ou she. Então, the principal has been called by me. São pequenos detalhes que é preciso prestar atenção, né? Na questão dos dois objetos, na modificação do tempo verbal e da conjugação, porque a conjugação da ativa pode ser diferente da passiva porque o sujeito mudou, ou o foco do verbo não é mais a mesma pessoa que era na ativa. Então, são alguns detalhes para prestar atenção. Não se esqueça de ir até o final do vídeo para ver a tabela de conversão. Estude por ela, certamente você vai conseguir usar a voz passiva in no time, as soon as possible. É claro que para tornar o uso disso mais orgânico, como eu sempre digo, it takes time and practice, leva tempo e prática. Mas lembre-se que você vai usar muito mais a voz passiva na escrita e na leitura do que na fala. Tá bom? Thank you so much. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. See ya!